Fala time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso Fala Timecast e hoje um episódio sensacional, muito especial, porque o meu convidado ele tem uma agenda cheia, ele viaja para todos os lugares do Brasil e do mundo, ele fica mais em aeroporto do que em casa, bem provável. E o episódio é a primeira vez que ele está gravando um podcast com 56 anos, que nosso presidente Flamir, obrigado por você estar aqui, fez aniversário ontem, parabéns, palmas pro presidente Flamir. Com 56 anos, eu já vou apresentar você, presidente, que dispensa a apresentação, mas eu vou falar para nossa audiência que vai que alguém não te conhece. Vou começar agradecendo os nossos patrocinadores, Mercado Pague Menos. E aí que você que está nos ouvindo ainda não se inscreveu para o circuito de Corrida Pague Menos, a próxima etapa é em Paulínia, está imperdível. Corra já para o site Corrida Pague Menos e garanta já o seu kit. E além de cuidar da saúde, dá para cuidar do bolso. No Pague Menos você encontra os melhores preços e pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros, que é um conselho. Passa no Pague Menos. Nossos patrocinadores continuando a Care Club Piracicaba, Loja Run For, tudo para sua corrida, Energético 220 volts, a Laser Dream Piracicaba e a Fotop. E a Fotop, presidente, mandou um presente para você. Oba! Que eu costumo falar aqui, presidente, que a gente, os organizadores, a gente cria, desenvolve os desafios e a Fotop nos ajuda eternizando esses momentos. E ela mandou uma foto para você. Obrigado. Que é uma foto onde a Fotop estava também conosco, que foi no Summit. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Fotop. E quer ser um parceiro das nossas corridas ou do nosso podcast? Manda um e-mail no comercial@chelsea.com.br. Time, aqui comigo, o presidente Vlamir, que é um cara que eu tive a honra de conhecer e a gente se conheceu num momento bem legal, né? Assim, para vocês terem uma ideia, existia um muro, existia uma tensão entre organizadores e confederação e federações, mas se você perguntar para mim assim, Gui, da onde que isso surgiu, ou como isso existia, eu não sei te explicar. Mas eu sei que em 2023 ou 2022, no primeiro Summit da Bracel, o presidente Vlamir é convidado para ir lá, ter um espaço de palestrar, de falar. E para nossa surpresa, né, você sabe isso que foi uma surpresa para a gente o que você falou lá. Ele vem e fala assim, ó, eu tô aqui para derrubar barreiras e construir pontes, e tirou com a mão tudo um sentimento de tensão que existia entre as partes, e dali começou uma parceria muito boa. Dali a gente vem se falando por conta do meu trabalho em relação à Bracel, do presidente Vlamir, por conta do trabalho dele à frente de todo o atletismo brasileiro, e a gente juntos vem se ajudando e ajudando o mercado a ter um mercado melhor, ter eventos melhores, ter um atletismo, do nosso caso aqui, mais voltado para a corrida de rua melhor, e vem dando muito certo. É um cara com a tamanha responsabilidade que você tem, está sempre presente, sempre parceiro. Assim, eu estou falando nisso porque vocês não têm ideia a responsabilidade que esse homem tem. Eu vou falar dos prêmios que ele já conquistou, mas você manda um WhatsApp para ele e ele responde, tem sempre uma atenção, ele está sempre pronto ali para ajudar a resolver ou para direcionar que caminho a gente tomar. Então, vê que é uma pessoa realmente muito construtora. Obrigado por você estar à frente do atletismo. Obrigado por você ter vindo até Piracicaba hoje gravar com a gente. Para a gente aqui, para o escritório, é uma honra muito grande ter você aqui dentro. E eu fico muito feliz, tá bom? Vocês vão ver que ele é um cara, assim, normalmente quando a gente está nos eventos, ele fala primeiro. E aí eu falo depois dele. E ele fala, ele tem uma memória, time, que é indescritível. Assim, vocês vão ver ele falar de nome de pessoas, de datas, às vezes de horário, de coisas que ele vê, que eu não sei como ele consegue isso, eu não consigo lembrar o que eu comi no almoço. O presidente Vlamir consegue falou quem ganhou tal prova em tal ano, de tal distância, de tal modalidade. Obrigado por você estar aqui, tá bom? Eu que agradeço, Gui, é um prazer. Fala, time, eu queria falar isso, eu acompanho o podcast
faz tempo, então eu queria também tomar isso, né? Fala, time. É um prazer estar aqui, Gui. É um prazer estar com vocês. É um prazer a gente compartilhar um pouco disso, dessa paixão que é o atletismo. Eu sempre destaco, né? Atletismo, corrida de rua é atletismo. Então, o que você falou no início, eu acho que é um pouco a essência disso tudo, né? Eu costumo dizer sempre que política é a arte de solucionar problemas, né? E o cargo de estar à frente da CBAT, que é a terceira maior confederação olímpica do Brasil, nós somos 38 confederações olímpicas, a CBAT só é menor que a Confederação Brasileira de Futebol e a Confederação Brasileira de Vôlei. Então, faz-se política todos os dias, mas eu tenho como propósito que política é a arte de solucionar problemas e que fazer o bem faz bem. Esses são os pontos iniciais. E, como você acabou de citar, quando nós nos conhecemos no evento da Bracel, eu falei algo que eu também tenho como um mantra sempre, né? Nós temos que quebrar muros e construir pontes. As mesmas pedras que você utiliza para construir um muro, você utiliza para construir uma ponte. Então é uma questão de opção. E outro ponto que é extremamente importante. O que nos difere dos seres irracionais é a capacidade de comunicação. Então nós temos sempre que falar ao máximo, verbalizar ao máximo, porque o que existia entre os organizadores de corrida de rua, as federações e a confederação, era algo que alguém imaginou que nunca foi verbalizado por ninguém. Falou, bom, mas a Bracel, os organizadores querem estar à frente das federações, são quantas confederações? Falei, aonde isso foi dito? Foi dito por quem? Nunca foi dito. Mas é aquela coisa do, eu ouvi não sei de quem, né? Aquela, a tal do telefone sem fio, cada vez se amplifica isso. E depois daquela nossa primeira conversa, foi super interessante. Eu busco, para mim toda troca tem que ter conhecimento, eu tenho que aprender e tenho que ensinar. E com relação à corrida de rua, eu venho aprendendo todos os dias e fico muito feliz porque eu acho que aquela nossa primeira conversa foi um start de coisas muito boas que estão acontecendo agora para todo mundo. Né? Para todo mundo, para o atleta, para o corredor, que eu acho que tem que merecer toda a nossa atenção. Tenho certeza. E nós estamos trabalhando para isso. Para os organizadores que estão cada vez se qualificando melhor, se capacitando, aumentando o seu business, aumentando o seu público, e isso é muito legal. E sempre com qualidade, sempre com excelência. O que a CBAT busca é isso. Destacando, mais uma vez, acabei de falar, mas já vou repetir. Corrida de rua é atletismo. Com esse boom, esse crescimento gigantesco, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o corredor, ele, antes de mais nada, de querer se superar, ele é um ser humano que merece todo o cuidado. Então, o respeito à integridade física desse atleta, a preocupação, e aí também, gosto de repetir sempre, para mim, corrida de rua é, antes de mais nada, uma experiência, né? Uma experiência de vida, e você tem que proporcionar para esse atleta que seja uma experiência incrível, que ele queira cada vez mais. Mas nós estamos falando de algo que requer muito profissionalismo. Nós estamos falando de um mercado gigante, mas que não é para amador. Então, eu busco, né, o trabalho da CBAT com relação à corrida de rua é fomentar cada vez mais, é potencializar cada vez mais, mas deixando muito claro, para se organizar uma corrida de rua, tem muitos fatores e eles têm que estar todos direcionados a esses dois aspectos. Qualidade de vida, entrega, experiência e integridade física. Se você tem qualquer coisa diferente disso, não vai rolar. E a CBAT, como administradora do atletismo brasileiro, de todas as vertentes, provas de pista, corridas de rua, trilha e montanha, ultramaratona, cross country, nós temos que ter esse cuidado para que todo esse ecossistema funcione muito bem. E na corrida de rua é um fenômeno sem volta, né? Hoje é difícil mensurar, né, Gui? A gente vê, são números falando de 12 milhões, de 14 milhões, até 19 milhões de praticantes, mas nós temos que ter muito cuidado. Esse crescimento ele é muito legal se ele for ordenado e
mais uma vez, não é um mercado para amadores. Então eu fico muito feliz, né, quando eu vejo você, sua empresa, recebendo prêmios de excelência. Eu falo, que bom, que privilégio nós sabemos que alguém que está à frente da Associação dos Organizadores de Corrida de Rua e Eventos Outdoor do Brasil tem essa preocupação. Porque não adianta, se você não tem essa preocupação na sua casa, você não vai conseguir trabalhar isso para todos. Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito feliz com essa proximidade. Quero te agradecer também e parabenizar. Essa relação proativa, essa relação construtiva, essa relação respeitosa, todos ganham. Mas quem mais ganha com isso é o atleta, né? É o atletismo brasileiro. Então, obrigado pela sua doação também, por investir o teu tempo para isso, que não é só a sua empresa. Você poderia fazer como muitos, eu vou cuidar do meu negócio e investir o meu tempo nisso. Mas você tem essa visão ampliada, essa visão macro, e isso dialoga muito com os valores que eu tenho. Você, ao apresentar, falou da agenda. São coisas absurdas, né? Até, mais uma vez, peço desculpas para minha esposa e para os meus filhos. O ano passado eu passei 8 finais de semana na minha casa. 8 finais de semana? 8 finais de semana. Mas não é nenhum sacrifício. Atletismo, para mim, é uma missão de vida. Eu fico muito feliz com as entregas, com o que a gente consegue fazer, e vou seguir dessa forma, talvez tentando equacionar melhor essa questão de tempo, né? Porque não adianta, nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa família, para que a gente possa estar pleno, então, para tudo mais, né? Mas dentro do possível eu tento fazer isso, mas estou muito feliz e, mais uma vez, muito grato e muito feliz de poder estar dialogando aqui, né, com você, com a comunidade da corrida de rua, porque para nós isso é super importante. Nós temos que estar próximos. Outro ponto que você falou que é muito legal, você foi muito assertivo nas colocações. Eu estou sempre presente porque, como eu já falei, política é de solucionar problemas. Mas para solucionar o problema eu tenho que identificá-los. Para identificá-los, não é do ar-condicionado da minha sala em Bragança Paulista que eu vou identificar. Então, por isso eu rodo o país e o mundo, procuro acompanhar nossas delegações mundo afora. A gente está iniciando agora a segunda gestão. Na primeira, em 4 anos, eu estive em 25 estados da federação, dos 27, né, acompanhando campeonatos desde categorias de base até os campeonatos adultos. Procuro estar presente também nas corridas de rua. Não é fácil, né? Nós temos aí milhares de corridas, mas procuro estar presente. Quero dialogar sempre, eu quero dialogar. Nas provas, eu dialogo com o atleta, eu dialogo com o árbitro, eu dialogo com o gestor, eu dialogo com o patrocinador em potencial, com os governos, enfim, eu acho que essa construção é que faz com que a coisa dê certo. É ouvir todo mundo, é aprender com todo mundo e buscar solução para os problemas, né? Por certo que nós não teremos solução para todos os problemas, mas também eu parto do princípio que se não tem solução, solucionado está. Então vamos buscar uma segunda opção, né? E assim tem sido. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade e por compartilhar da tua amizade. Presidente, eu vou começar lá de trás, que para quem não sabe, você foi atleta de arremesso de peso e chegou a bater, me corrige, tá? Chegou a bater recorde sul-americano juvenil nos anos 80. E aí tem um parênteses assim que eu vejo, tudo que você faz hoje, eu estou chutando, tá? Mas é uma coisa que eu acredito, vem desse aprendizado de alto rendimento, né? De resiliência, acreditar, tem que fazer, esse é o trabalho, então vamos fazer o trabalho. Como que foi viver essa fase como atleta de alto rendimento? Foi muito legal e também são links, né? São links que a vida nos coloca e a gente vê que tudo tem um propósito. Vamos lá, eu fui atleta de alto rendimento, comecei no Paraná, comecei em Londrina, eu jogava handebol, aí vendo os Jogos Olímpicos de Los Angeles, 84, né, assistindo atletismo, falei, pô, isso aqui é legal, acho que eu vou pensar em fazer isso. Eu estudava no Colégio Marista em Londrina, não tinha o atletismo, mas
alguma coisa estava escrito. Eu falo, eu não escolhi atletismo. Foi assistindo as Olimpíadas. Assistindo as Olimpíadas. Assistindo as Olimpíadas. Assistindo o Joaquim Cruz. E aí eu até me arrepio de falar, porque o Joaquim Cruz foi o meu primeiro grande ídolo e hoje é um dos grandes amigos, uma das pessoas responsáveis por eu estar presidente da CBAT hoje. Mas o que foi legal, Gui? Eu jogava handebol e aí havia uma competição, chamava-se Olimpíada Marista, e os colégios maristas tinham que escrever em todas as modalidades e o meu não tinha atletismo. E aí ele falou, nós temos que participar do atletismo. Eu falei, eu quero, entendeu? Eu não tinha ideia do que era. Eu falei, eu quero. O que eu consigo fazer? Então vamos escrever no lançamento do dado. Você joga handebol, você tem potência no braço, vamos no lançamento do dado. Fui nessa competição, um mês depois, nunca tinha visto um dado. A primeira vez que eu peguei num dado foi na competição. E fui bem, mas daí um treinador que lá estava falou, olha, veja outras provas também de arremesso e lançamento. Falou, olha, eu não tenho onde treinar, porque no meu colégio não tem espaço para isso. Não, então tente o arremesso do peso. E para minha surpresa e ao mesmo tempo alegria, 2 meses depois eu já era campeão brasileiro, né, na categoria sub-16. Né, então, com 2 meses de treino, e eu me emociono até hoje, porque foi uma coisa assim inesperada, e por isso eu falo para todo mundo, né? Busque as oportunidades, não deixe passar. Um ano depois disso, Gui, já no sub-18, eu fui campeão brasileiro mais uma vez, e um treinador que foi um grande anjo na minha vida, está presente entre nós ainda, o professor Roberto Dick, né, que foi um dos maiores treinadores de arremesso e lançamento do Brasil, me viu competindo no Paraná, falou, olha, você tem muito talento, você quer vir para Santos, né, morar em Santos. Havia uma equipe muito forte de Cubatão que era campeã de todas as provas de arremesso e lançamento, era uma referência, tinha uma escola de arremessadores. E eu ainda estava fazendo o 2º grau, falei, olha, eu vou, mas não agora, porque eu tenho que terminar, né, terminar o 3º ano, fazer vestibular, não sei o quê. E naquele momento, ainda no começo da década de 80, eu treinei 1 ano por carta. Né? Não tinha e-mail, não tinha nada. Ele mandava o treino por carta. Ele mandava os treinos por carta, eu fazia os treinos. Um treino ou outro a gente conseguia filmar, né, em VHS, enviava para fazer as análises. E nesse ano, 1987, eu fui campeão sul-americano, treinando por carta, treinando à distância. E ele falava, repito, à distância. Nós falávamos por telefone, ele mandava os treinos por carta, eu treinava sozinho. E ele falava o seguinte, falou, Vlamir, todos os dias, quando você acordar e for escovar seus dentes, você olha no espelho e fala, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E eu, uma criança ali, um jovem, né, com 16 anos de idade, falei, cara, eu vou ser melhor que você. Ele falou, você tem que ser melhor que você. E eu digo que eu quero ser melhor que todo mundo, cara, não quero ser melhor que eu. Né? Melhor que eu não vou ganhar nada. Né? Eu falei, não adianta só ser melhor que eu. Eu falei, não, se você ganhar uma competição fazendo uma marca inferior do que você tinha, você não ganhou nada. Ao mesmo tempo, se você ficar em último fazendo melhor, valeu. E eu não entendia muito isso até esse campeonato sul-americano, onde ele estava presente, em 1987, no Estádio Nacional de Santiago do Chile, onde eu bati pela primeira vez o recorde sul-americano. E ele me chamou na grade, ainda estava na prova. E ele falou, Vlamir, tá vendo? De tanto ser melhor que você todos os dias, hoje você foi melhor que todos que se propuseram a fazer o que você fez na América do Sul em toda a história. Então, uma coisa que eu falo muito, e é uma dica também para você, atleta, procure fazer isso. Né? Quando você acordar, escovar os dentes, fala, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Porque essa é a grande sacada, Gui. É uma sacada que eu levo até hoje. Né? Passados aí 40 anos, eu sigo com o mesmo pensamento, eu acordo todos os dias, quando eu escovo o dente, eu falo, eu vou ser melhor que eu fui ontem. E estou presidente da CBAT por isso, por acreditar que eu podia ser melhor que eu e que tinha muita coisa para acontecer na minha vida. Tive uma lesão muito séria e por isso interrompi precocemente a minha carreira no atletismo. Também foi muito legal, quando eu bati o recorde sul-americano pela primeira vez, eu senti aquele gosto, né, do que é ser um recordista, do que é ter esse reconhecimento. E eu falei, eu jamais vou aceitar que ninguém bata o meu recorde.
E foi assim até eu parar, né? Eu bati o recorde por 9 vezes, né, consecutiva. Ano seguinte eu fui bicampeão sul-americano, né, de novo, batendo um recorde pela primeira vez, o recorde sul-americano no Brasil. E vinha muito bem, vinha caminhando muito bem, com uma perspectiva de futuro muito legal. Só que num belo dia, numa competição, eu acabei fazendo um arremesso errado, eu chutei um anteparo num movimento errado. E eu tive 4 fraturas, né, no pé. E naquele momento não foram identificadas, nós não tínhamos a tecnologia que nós tínhamos hoje, que nós temos hoje, né, de ressonância e tudo mais, e não foi identificada uma fratura. Então eu tive o meu pé foi engessado, foi mobilizado errado. Né? E aí eu tive um princípio de gangrena no pé, eu tive que quebrar tudo de novo que já estava calcificado, tive que fazer várias cirurgias, fiquei 1 ano sem andar, né, com cadeira de roda, muleta, bengala, fazendo faculdade e tudo mais. E eu acabei parando, né, por conta disso, porque eu não conseguiria voltar no alto rendimento como eu gostaria e minha cabeça não processava de voltar para... Não é nem começar do zero não é problema, mas que eu não poderia alcançar os meus objetivos por limitações. Então eu não poderia fazer o que eu fazia de agachamento, por exemplo, porque a estrutura do meu pé não suportaria. Né? Então eu parei, mas falei, ok, então vamos seguir a vida, né? Vamos estudar. E assim foi. Né? Assim foi. Então minha vida de atleta de rendimento foi encerrada precocemente. Outro detalhe que eu acho muito interessante, a minha esposa, né, a Luciane, eu conheci numa pista de atletismo, eu com 15 anos, ela com 12. Então isso é muito legal, que eu falo, cuidado com esses namorinhos de beira de pista que não dá nada, entendeu? O meu tá aí para provar, né? Mas graças a Deus que deu, e deu muito. Então o atletismo para mim, antes de mais nada, uma grande escola. A gente se conheceu em São Paulo, ela estava com a gente, né? Estão sim. Há quantos anos juntos? 40. 40 anos juntos. 40 anos. Ela era atleta também, era velocista, foi para os Estados Unidos treinar, enfim, é uma vida aí que o atletismo nos uniu. Isso legal, parabéns. E também, obrigado, e também eu agradeço a Lu, porque se ela não tivesse sido atleta, ela não me compreenderia, né? Essas ausências e tudo mais. Mas ela fala, né? Ela fala, Vlamir, eu nunca te vi tão feliz. Né? Quando eu me dei conta dessa história que eu acabei de citar aqui, dos 8 finais de semana, né? Que ela falou, olha, ok, você está empenhado ao máximo, só que você está esquecendo da tua vida fora atletismo, né? De mim, dos filhos e tudo mais. E eu parei e falei, opa, para tudo, está errado, eu estou errado. Falei, olha, vou me organizar e vou ter que mudar isso. Quem sabe até sair da CBAT. Ela falou, eu jamais te pediria isso. Eu nunca te vi tão feliz, eu nunca te vi podendo fazer tão bem para tantas pessoas como você está fazendo. Falou, então isso é missão, né? Não vamos tentar conciliar. E hoje eu busco. Então, dentro do possível, eu procuro que ela esteja comigo nas competições, né? Eu me organizo também, eu me planejo financeiramente para isso, para que ela possa estar comigo, porque é super importante também, né? Legal. Presidente, ali durante a fase de atleta você estava estudando também? Educação física? Não, fiz Direito e Comércio Exterior. Direito e Comércio Exterior. E depois dali, né? Você tem uma época que você vai para Brasília. Isso. Assim que eu terminei a faculdade, em 92, né? 92 eu fui admitido em Brasília. Fui consultor legislativo por quase 30 anos na área de segurança pública e defesa nacional, que não tinha nada a ver com o esporte. Né? Trabalhei muito tempo na Comissão de Defesa Nacional da Câmara, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Fiz o meu mestrado em gestão pública na área de segurança pública e defesa nacional, né? Completamente fora da educação física. Por certo que... e aí eu falo, né? Tem coisas que estão escritas para a gente que não tem jeito. Em 1998, estava sendo discutida a Lei Pelé, né? Que era o que deu origem agora a toda essa legislação avançada que o Brasil tem, a Lei Geral do Esporte e tudo mais. E eu pedi para fazer parte da comissão especial como assessor, né, nessa comissão que apreciaria os primeiros passos da Lei Pelé. Então, acompanhando o esporte, continuei acompanhando, mas distante.
né, distante, porque a vida me deu outro caminho. Eu sempre morei em Curitiba, então eu ia para Brasília e voltava todas as semanas, então essa coisa de viagem, de ausência, isso não faz parte da minha rotina. Então, desde sempre foi assim, até que aí mais uma vez aparece Joaquim Cruz na minha vida, né, em 2015. E eu sempre em Brasília, então, trabalhando na consultoria legislativa, fora do atletismo, fora de tudo, apenas como um torcedor, acompanhando sempre. Os melhores amigos que eu tenho até hoje foram amigos dos meus tempos de seleção brasileira de base, né? Então, você falou de nomes, Ronaldo da Costa, Vanderlei Cordeiro, foram seleção brasileira sub-18 comigo. Né? Quer dizer, a primeira seleção de Vanderlei Cordeiro e Ronaldo da Costa, eu estava junto. Que foi... Tem alguma coisa nessa turma aí, nessa água. Pois é, essa água era boa, cara, essa água era boa. Então, não, e essas pessoas, e são amigos de vida, né? Amigos que a vida me deu, né? A gente tem uma relação muito próxima, porque passados aí, né, mais de 30 anos, quase 40 anos, continua, e a gente sempre que a gente se encontra, e tem sido frequente, graças a Deus, a gente sempre fala, quem que imaginava, né? Quer dizer, e eu, o Vanderlei, principalmente, era dois matutos, né? O Vanderlei do interior do Paraná, eu também de Londrina, então a gente era meio que bicho do mato, era meio estranho, né? Porque as delegações eram, na sua maioria, atletas de São Paulo, atletas do Rio, né? Alguns atletas nordestinos, principalmente de Pernambuco, mas Paraná tinha pouca gente nessa época. E nós éramos bicho do mato. E o Ronaldo era outro, né, cara? O Ronaldo era outro bichinho do mato, outro matuto lá de Minas, e que acabou se tornando os dois, né, gigantes do atletismo mundial. Então isso é muito legal. E aí foi interessante porque em 2015 nós juntamos um grupo de amigos e falou, gente, que tal a gente devolver para o atletismo aquilo que ele nos deu? Quem sabe a gente poderia pensar uma forma de devolver ao atletismo. Aí foi criada uma associação, chama-se ADAB, né, Associação Desportiva Atletismo Brasil, que o objetivo dessa associação era apoiar projetos sociais, fomentar o atletismo, democratizar o acesso ao conhecimento, o acesso também ao atletismo. Então, formado aí por vários treinadores, vários ex-atletas olímpicos, e começamos a fazer um trabalho muito legal de capacitação. Nos projetos, para você ter ideia, nós chegamos a distribuir mais de 3.000 pares de tênis, porque tinha um dos propósitos também que era dar dignidade, né, a esse atleta que começa, que tem um potencial, mas que não tinha um calçado para colocar no pé. Né? Então, eu sempre gostei muito de rodar o país, a gente via essa dificuldade. E começamos a fazer campanhas de arrecadação de tênis, tanto novos quanto usados, fizemos várias parcerias e a coisa foi tomando, foi ficando grande e foi muito legal. Quer dizer, esparramando um pouco disso, esse lado social, mas não na questão do assistencialismo, mas sim da oportunização. Quer dizer, de oportunizar, de fazer com que aquelas crianças possam sonhar. Então fazíamos muitas palestras com treinadores, com atletas olímpicos, e isso também foi muito legal. Mas chegando 2017, 2018, o Joaquim Cruz me chama para um desafio. A gente conversando, mas conversando muito pouco, né? O atletismo brasileiro passava por dificuldades, né? Passava por grandes dificuldades de credibilidade, questões de corrupção, tudo mais. E o Joaquim falou, Vlamir, o atletismo precisa de você. Falou, vamos tentar transformar isso, você daí, eu daqui. Falei, Joaquim, mas como é que eu vou poder fazer alguma coisa? Né? Eu estou com a minha vida em Brasília, eu não tenho... Estou distante do atletismo, não tenho um clube, não tenho uma federação. Ele falou, não, vamos trabalhar. O então presidente da confederação renunciou na época, então o vice-presidente assumiu a CBAT. Um ano depois foi convocada uma eleição para a vice-presidência, que era uma eleição apartada. O Joaquim falou, Vlamir, você precisa disputar esse cargo. Eu falei, Joaquim, eu não consigo me inscrever, porque era uma restrição tão grande, você tinha que ter o apoio de 9 federações para poder escrever uma candidatura. E falei, então, acho que não rola. Ele falou, tente. E eu tentei, né? Dialoguei com todo mundo, acabou dando certo, né? Acabei registrando a candidatura. Fui eleito, então, vice-presidente
da CBAT por aclamação, isso em 2019, né, março de 2019, mas já tive problema logo no início, porque como eu fui eleito... Não fazia parte não da fazia da parte chapa, não né? fazia parte, quer dizer, eu não era vice-presidente do presidente, eu era vice-presidente da CBAT. E aí, infelizmente, a nossa forma de trabalhar não estava harmonizada, mas eu falei, eu vou fazer o que eu acredito. Então, não tinha nenhuma estrutura da CBAT, nenhum apoio, nada, não tinha uma passagem, não tinha nada. Eu falei, quer saber, eu vou fazer o que eu acredito que eu tenho que fazer. E rodei o Brasil inteiro, por conta própria, com recurso meu, fiz várias experiências fantásticas, e a maioria delas a minha esposa junto, mas uma que eu destaco bastante, nós fizemos um projetinho que chamava Rota Atletismo no Sertão. Qual que era o propósito disso? Conhecer pessoas, projetos e histórias envolvendo o atletismo. E aí rodamos. Primeira viagem, 4.700 quilômetros de carro, atravessamos o Nordeste, né, de fora a fora, eu e a Lu. E foi fantástico, porque muito mais do que conhecer pessoas e histórias do atletismo, nós aprendemos muito sobre vida, né, sobre resiliência. Então, para você ter ideia, nessas rotas, nós estivemos lá em Petrolina, né, conhecendo o professor Marciano, o projeto que eles tinham lá, Petrolina, que é um polo fantástico de corrida de rua e tem grandes atletas, hoje uma equipe fantástica. E estive em Jaguarari, conhecendo o professor Ferreirinha, conheci a Núbia, né, meninota, começando no atletismo. E são histórias assim que eu trago com muito carinho, e isso só aumentou. Falei, bom, nós temos muito o que fazer, né? E foi assim, durante 2 anos, trabalhando apartado da CBAT, 2 anos, nunca fui para nenhuma delegação, nada, fazendo o meu trabalho com os meus recursos, mas foi muito legal. Até que 2021 eu tive o privilégio de ser eleito, então, pela primeira vez presidente da CBAT, disputando com esse que era o presidente, ele estava para a reeleição. Fomos eleitos, fomos muito bem votados, e começou então o trabalho. Aí falei, bom, agora é hora de fazer aquilo que eu acredito, me aproximar das pessoas que eu acho que pode somar. E o propósito era um só, Gui, transformar o atletismo nacional. Transformar de que forma? Olhando da base ao alto rendimento, e aí eu já comecei a ter problemas, porque falou, não, a CBAT, a confederação não trabalha a base, a confederação trabalha o alto rendimento, a federação também. Iniciação é papel da escola, formação é papel do clube, confederação e federação é do alto rendimento. Falei, ok, nós estamos na Suíça. Quem nasce no alto rendimento no Brasil? Falei, eu conheci uma pessoa, Ronaldo da Costa. Esse cara nasceu no alto rendimento, porque na segunda maratona ele estava batendo o recorde do mundo, né, fazendo estrelinha. Um maluco de pedra, né, cara? Ele é um cara de outro planeta. Mas ninguém nasce no alto rendimento. E, infelizmente, o país não oferece uma estrutura para você ter isso. No meu tempo, no teu não, mas no tempo que eu sou mais velho, cara, o esporte nas escolas, mesmo escolas públicas e tudo mais, era muito forte. Hoje já não é mais. Enfim, com isso nós criamos 60 centros de formação do atletismo no Brasil, em 20 unidades da federação. Conseguimos, e mais uma vez agradecer o apoio da Caixa, das loterias Caixa, né, patrocinador master da CBAT, eles acreditaram nesse projeto, então a gente começou a startar isso no Brasil inteiro. Voltamos a levar delegações completas, porque a EIG também era um desafio legal. Como presidente da CBAT, eu sempre falei, eu estou presidente, mas na minha veia circula sangue de atleta. O que eu quero para os atletas é o que eu queria para mim e não tinha. Mas, graças a Deus, eu vim de uma família com condições, então eu não passei tantas dificuldades como 99% passam. Falei, e eu não quero que isso se repita. Né? Então, voltamos a ter delegações completas, possibilitando a esses atletas das categorias de base terem acesso a bolsas, sejam bolsas nacionais, bolsas internacionais. Passamos a trazer ao maior número de eventos para o Brasil. Né? O Brasil ficou muito tempo sem receber eventos internacionais e a minha lógica é essa, e aí dialoga um pouco com a corrida de rua do porquê que eu acho super importante isso.
nós temos que mexer todo esse ecossistema. Tem a questão econômica também que tem que ser muito vista. Né? Para que você ter ideia, tem delegações que nós vamos com mais de 100 pessoas. Tem delegações, por exemplo, uma competição na Europa que chega a custar 3 milhões de reais uma delegação. Nossa. Então, para mim, acaba saindo mais em conta eu fazer um evento no Brasil do que eu ir para um evento. Falei, então nós vamos fazer isso. E rodou muito bem, 2021, saindo de pandemia, nós conseguimos fazer isso. E veio o reconhecimento. Né? 2022, pela primeira vez na história, né, a CBAT foi eleita a melhor confederação de atletismo do mundo. Né? Isso não é um mérito do Vlamir, isso é mérito do time CBAT. E aquilo que nós acreditamos deu muito certo, muito mais do que nós imaginávamos. Né? Porque, repito, o Brasil tem 38 confederações olímpicas, foi a primeira vez na história que uma confederação olímpica do Brasil foi eleita a melhor do mundo. E mais legal que isso foi quando o Sir Sebastian Coe, né, cara, 4 medalhas olímpicas, 2 ouros, 2 pratos, o cara que esteve junto aí com a história do Joaquim Cruz, se comunica com a história de Sebastian Coe. Hoje ele é o presidente da World Athletics, né? Para quem não sabe, a World Athletics está para o atletismo como a FIFA está para o futebol. Quando o Sebastian Coe me ligou para falar que nós tínhamos vencido esse prêmio, ele falou o seguinte, falou, Vlamir, vocês fizeram muitas coisas que não tem nada a ver com atletismo e tem tudo a ver com atletismo. Eu falei, pô, deixa eu entender, né, cara, o que é isso? E são coisas que eu vejo que você coloca isso na tua empresa também, é de fazer mais do que legalmente você é obrigado a fazer, mais do que você teria que fazer. No nosso caso, o que ele falou com relação a isso? Esses projetos dos centrinhos, falou uma confederação olímpica, atender 4.000 crianças a partir de 6 anos de idade no Brasil inteiro, num país como o continental, pô, é muito legal você apresentar o mini-atletismo, mas, aspas, não é o papel principal de uma confederação. Na CBAT nós estabelecemos lá em 2021 ainda uma política de sustentabilidade social. Então, primeiro, nós começamos a fazer a coleta e reciclagem do lixo produzido na sede da CBAT, e aí 2 meses depois eu falei, nós vamos ter que subir esse sarrafo, né? Vamos fazer a coleta e reciclagem de todo o lixo produzido em todos os campeonatos brasileiros. Então passamos a fazer isso, a coleta, a reciclagem, a certificação disso tudo. Então passou a ser um case de sucesso, né? Num Brasil onde a questão ambiental, a questão cultural da reciclagem ainda é pequena. Lembrando, o atletismo a gente está falando com a base da pirâmide. Então, o objetivo disso, Gui, não era uma questão financeira, era muito mais educar para que aquelas crianças levassem essa cultura para suas casas. É uma coisa que vem funcionando. Ainda em 2021, final de 2021, nós tivemos o sucesso, né, de fechar um patrocínio com a Puma, e eu falo isso com muito orgulho, porque também foi destacado pelo World Athletics. Ele é o patrocínio mais longevo do esporte brasileiro. Né? Nós assinamos um contrato por 10 anos, né, de 2022 a 2032. Legal. 3 ciclos olímpicos, nenhuma confederação olímpica do atletismo tem um contrato tão longevo assim. Então, isso foi muito legal. Foram apostas, e a Puma, uma empresa com 75 anos de idade, que pela primeira vez na história tem uma bandeira do Brasil no seu uniforme. Né? Então, motivo de orgulho para a Puma, um motivo de orgulho imenso para nós, e houve esse reconhecimento. Enfim, e o resto, meu amigo, foi só trabalho, 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 né? E destacando o que para mim foi super importante também, que hoje a gente faz questão de colocar, essa aproximação, né, com a corrida de rua, essa aproximação com os organizadores, essa parceria com a Bracel, abriu um outro leque que eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo, eu digo nós, porque CBAT, você, a Bracel, todas as empresas que participam, é um case para o mundo. Né? Nós estamos sendo pioneiros no mundo de algo tão robusto assim, de colocar no mesmo ecossistema confederação, federação, organizadores, governo, todos os stakeholders. Né? E eu acho que esse é o segundo grande passo. Mas, né, eu quero voltar aqui, nesse podcast para falar, né, com o time sobre o nosso campeonato mundial de corrida de rua. Nós estamos aplicando agora, em agosto, junto ao World Athletics, para que a gente receba em 2028 o campeonato mundial de corrida de rua no Brasil. Né? Eu acredito muito
que a gente vai conseguir isso. A coisa está caminhando positivamente para isso. Esse ano nós vamos realizar o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua, o Campeonato Pan-Americano de Maratona, tudo isso para a gente ver em que página nós estamos, como é que nós estamos com relação à organização, e nós contamos muito com a expertise dos organizadores de corrida de rua para isso. Tenho certeza que nós vamos conseguir, eu sou muito positivo e também já convidando todos, né? Acompanhem dia 12 de abril em Brasília, pela primeira vez no Hemisfério Sul, Campeonato Mundial de Marcha Atlética no Brasil. Uau! Eu tenho certeza que vai acontecer, presidente. Até fazendo um gancho, eu estava com o Felipe Poço na Maratona do Rio. Sim. Até a gente se falou lá, Sim. você estava acho que viajando para Sergipe, é isso? E ele ficou estarrecido. Ele falou que, para quem não sabe, o Felipe Poço é um cara, é um manager de atletas, de grandes atletas do mundo inteiro, e ele também é especialista em conseguir selos, né? Explicando sobre selos, nós aqui da Chelsea, a gente pega o permit bronze na Federação Paulista de Atletismo. A gente tem um sonho de prata e ouro, tá? A confederação emite o permit prata e ouro. E aí entra o World Athletics, que aí tem uma série de outros selos. Os labels, que a gente tem grandes provas no Brasil, como a SP City, Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre. Eu não lembro mais. Eu sei que João Pessoa aplicou, Florianópolis eu acho que aplicou. A New Balance, né? A New Balance já é também, New Balance 42K, do meu amigo Cláudio. Enfim, temos já grandes provas no Brasil que já tem esses outros selos, e o Poço ele é especialista em o que a prova tem que se organizar, o que está faltando aqui para poder aplicar para ter outros. E ele ficou muito feliz com o que ele viu no Rio. Muito, mas muito feliz mesmo. Então, eu acho que assim, a gente tem organizadores incríveis, estruturas incríveis para sediar. Então, assim, eu acho que já deu certo. Voltando, quando você assume a CBAT, assim, é que eu não sabia disso, que você já estava dentro ali como vice, eu não sabia dessa parte da história. O que eu estava imaginando, assim, quando você entra, assume a presença da CBAT, qual que foi o primeiro grande desafio que você lembra, assim? Lembro. Eu assumi a CBAT, então, no início de abril, nos primeiros dias de abril, e a CBAT estava sem patrocínio, desde o dia 30 de dezembro de 2020. Então, imagina, um ano... sem grana. Um ano olímpico, né? Um ano onde nós tínhamos os Jogos Olímpicos de Tóquio, que depois foram adiados, nós tínhamos campeonato mundial, né? Quer dizer, eu assumi meses antes dos Jogos Olímpicos, que haviam sido adiados. Nós tínhamos no ano seguinte campeonato mundial, e nós estávamos sem patrocínio desde dezembro, então estávamos janeiro, fevereiro, março e abril, sem entrar nenhum centavo, e a estrutura girando, né? Nós temos um custo fixo alto e tínhamos várias competições. Na semana seguinte que eu assumi, nós já tínhamos o Campeonato Mundial de Revezamento, por exemplo, na Polônia. Então, o primeiro desafio foi buscar fôlego financeiro para reerguer a CBAT, que estava com sérios problemas financeiros por conta disso. Então, na mesma semana, fui a Brasília negociar, pedir um voto de confiança para a Caixa, que já era parceira da CBAT há 20 anos, mas tinha decidido que não ficaria mais por problemas que haviam ocorrido no passado. Foram vários desafios da própria Caixa. O primeiro deles, que também foi interessante, foi, olha, será que nós estamos errados de não ter renovado ou estávamos errados de patrocinar a CBAT? Ele falou, por que só a Caixa patrocinava a CBAT? Por que vocês não tinham patrocinadores privados? Falou, então, olha, a Caixa, né? Falou, olha, ok, vamos estudar, mas você só volte aqui se você tiver um patrocínio privado que nos mostre que a CBAT tem um apelo de mercado e que nós não estamos equivocados. Trabalhamos muito e, graças a Deus, em 15 dias conseguimos um patrocínio privado que eles tanto queriam, um patrocínio de 9 milhões de reais, né, com a Prevent Senior,
que foi muito legal também. E aí, de posse desse contrato, eu falou, então, ok, acho que a gente está falando de uma gestão séria. Se você acabou de assumir e conseguir um patrocínio da iniciativa privada, nós vamos dar esse voto de confiança. Então assinamos o contrato por 1 ano com a Caixa, contrato com a Prevent, contrato de 4 anos. Assinamos esse contrato de 1 ano com a Caixa e graças a Deus é muito trabalho, a gente conseguiu renovar por mais um ano, o último contrato por 1 ano e meio e agora acabamos de renovar por 4 anos. Então estamos assegurados até dezembro de 2028. Então esse foi o primeiro grande desafio. E o bom é que já aprendeu o caminho das pedras para resolver, né, presidente? É isso. Ó, CBAT eleita 2022 como melhor confederação de atletismo do mundo pela WA, pela World Athletics. Você comentou na sua fala que mérito do time, né? O que mais que você acredita que foi determinante para essa conquista? Assim, só um parênteses. Vocês almejavam esse título, né? Foi que, ó, vamos fazer isso daqui para aplicar lá, não sei se aplica, como que funciona, para ter esse título ou não? Né? Vamos trabalhar e aí o título aconteceu. Eu vou ser bem sincero, eu nem sabia da existência desse título. Eu nem sabia da existência do prêmio, porque na verdade ele tinha sido criado no ano anterior. A World Athletics sempre escolheu os melhores atletas do mundo, mas não havia um prêmio para confederações. E ele tinha sido criado no ano anterior. Então não sabia, você não aplica. É um monitoramento que a World Athletics faz, porque tudo que você faz é no sistema da World Athletics. Tudo, todas as ações, tudo que a gente faz é no sistema. Então a World Athletics monitora o que você faz o tempo todo. E não existe uma receita de bolo. Para ser a melhor confederação de atletismo você tem que fazer isso, isso, isso. Como eu comentei, né, quando o presidente Sebastian Coe me ligou para falar desse prêmio, esse prêmio foi entregue em dezembro em Roma, durante um evento da World Athletics, ele falou, olha, vocês fizeram muitas coisas que não tem nada a ver com atletismo e tem tudo a ver com atletismo. Fatores determinantes, que foi super interessante. Saindo de pandemia, nós assumimos a responsabilidade de realizar eventos internacionais no Brasil. Ninguém queria sediar nada, seja por custo, seja por medo. E eu falei, bom, nós temos que quebrar paradigmas, nós temos que fazer diferente. E eu quero, nesse momento que o país está se reerguendo, saindo de uma pandemia, eu quero girar a nossa economia. Então, se for para a gente... Nossa, perfeita a visão. Pois é, e acabou dando certo. Então, nesse primeiro ano, nós fizemos 5 eventos no Brasil, né? 3 sul-americanos, 2 pan-americanos. Isso teve foi muito bem recebido pelo World Athletics. Um outro ponto que foi muito legal, eu falei desse contrato com a Prevent Senior, nós fomos a primeira, e eu acho que até hoje é a única confederação de atletismo do mundo a assegurar 1.088 planos de saúde para os nossos atletas. Então, durante esse primeiros 4 anos do mandato, todos os nossos atletas que foram pódios em campeonatos brasileiros, desde o sub-16 até o adulto, até o Troféu Brasil, tinham direito a um plano de saúde integral sem nenhuma carência. Tá? Isso valendo também para os eventos Norte e Nordeste, para os campeonatos de cross-country, de marcha atlética, para as Copas. Então isso foi inédito para a World Athletics e o objetivo disso, Gui, era sempre, como eu falei, vocês vão me ouvir falar muito disso, assegurar a integridade física do atleta. Então, a partir do momento que o atleta tem um plano de saúde, ele vai fazer um trabalho de prevenção de lesão. Na eventualidade de uma lesão, ele vai ser muito melhor atendido. Então, e mais uma vez, lembrando, né, o que eu falei, eu fiquei 1 ano parado por 4 fraturas que eu tive, uma que não tinha sido identificada. Então, eu sei o que é o atleta sofrer por conta de uma lesão e, naquele momento, mesmo com condições, com tudo, eu tive, né, um diagnóstico errado num primeiro momento que acabou comprometendo a minha carreira. Enfim, então nós asseguramos isso por mérito dos atletas. Não era o amigo do Vlamir, o amigo da CBAT, não. O atleta sabia o seguinte, se eu for pódio, eu vou ter um plano de saúde por 1 ano. E como é que eu faço para manter esse plano? Seja pódio no ano seguinte, seja melhor que você todos os dias, porque você vai assegurar. E a gente estava falando do plano top, um plano que para um atleta sub-18 era algo em torno de R$14 mil ano.
Tá? Então nós asseguramos isso, 1.088 planos de saúde, nenhuma outra confederação teve isso. Nós tivemos as performances, também tivemos a melhor performance num campeonato mundial, que foi em 2022, né, em Eugene, Oregon. Isso também foi muito bom, foi a melhor campanha do Brasil na história. Tivemos 2 medalhas olímpicas. Enfim, uma série de fatores que foram, para a World Athletics, foram pontuando de chegar nesse ponto. Não era só a questão da performance, a questão da organização, a questão da gestão, a questão dos propósitos, e foi muito legal. Para mim foi uma coisa assim histórica, e respondendo, né, pontualmente, eu não sabia da existência desse prêmio. Fui surpreendido ao saber. Minto. Eu falei que eu fui surpreendido com a notícia. Eu primeiro fui surpreendido com uma notícia anterior, que falou o seguinte: vocês estão entre os 5. Falei, entre os 5 o quê? Né? Não, entre os 5 países que vão disputar. Dos 212 foram selecionados 5, e esses 5 estão na fase final. Falei, bom, legal, né? Já fiquei feliz. E aí, 15 dias depois, veio a notícia de que nós tínhamos sido os vencedores. Né? Então foi fantástico, foi fantástico. Então eu coloco isso, nós fomos ousados. O contrato da Puma também valeu, pelo fato de ser o contrato mais longevo, 10 anos de contrato com uma empresa top, que já está em outras 16 delegações. A gente fala de atletismo, né? Basta lembrar do Usain Bolt. Né? O Usain Bolt é o cara que é Puma e vai ser sempre, porque ele tem um contrato perpétuo, entendeu? Ele tem um contrato vitalício, um contrato eterno. Enquanto tivermos o Usain Bolt é Puma, né? Então mostra também a excelência. Então, enfim, foram vários componentes que resultaram nisso, e foi muito legal. E o legal da Puma não é Puma Brasil, né? É Puma matriz, né? A Puma global. Nós assinamos o contrato com a Puma na Alemanha, né? Direto com a Puma na Alemanha. Né? Foi um contrato global, um contrato muito grande, porque o contrato envolve todas as nossas delegações, que é outra coisa muito legal também. O que o atleta da categoria sub-18 ganha de uniforme é o que o nosso atleta nos Jogos Olímpicos ganha. Então, primeira vez também na história da CBAT, que nas delegações você tem sapatilhas, que é muito difícil, é muito caro, não se fabrica no Brasil, mas nós asseguramos também nesse contrato. Então, para que tenha ideia, uma delegação, uma média são de 700 peças, né, por delegação. É um volume muito gigante. E a Puma fez um trabalho fantástico também, porque nós queríamos ali... Primeiro ponto, por que Puma? Cara, nós queríamos performance, nós queríamos tecnologia, nós queríamos que esse material fosse um diferencial na performance dos nossos atletas. E ganhamos, além disso, a questão de design, né? O material da Puma é super bonito, tem um destaque fantástico e vem dando certo. Então isso foi um outro ponto que pesou bastante, que foi muito favorável. Uma outra coisa que eu me esqueci, que também teve um destaque muito grande, e não digo loucura, muita gente fala que foi loucura na época, eu digo que não. Porque eu tenho na essência também a questão de quebrar paradigmas, entendeu? Basta me provocar, você falar, não dá. Não dá? Então vamos buscar. Né? E eu vou explicar depois rapidamente isso. Mas o que aconteceu? 2021 ainda, volta da pandemia, você não tinha as malhas aéreas super reduzidos, né? A coisa não estava funcionando porque o sistema aéreo no mundo não estava funcionando. E nós tínhamos alguns campeonatos sul-americanos. Quando nós tivemos o primeiro, que era em Guayaquil, eu falei, gente, como é que a gente vai? Eu falei, bom, e o risco de aeroporto, o risco de você estar no avião? Eu falei, nós vamos fretar um avião. Não, você está louco? Vai fretar um avião para levar 80 atletas? Eu falei, cara, o não eu já tenho. Nós vamos buscar, porque existe uma opção, nós vamos trabalhar nisso. E nós conseguimos. Né? Nós fizemos uma parceria no primeiro momento com a Azul e fretamos o primeiro avião para levar nossa delegação para um sul-americano em Guayaquil, no Equador. Lembrando, Guayaquil não é rota, não tem rota, nenhuma rota do Brasil para Guayaquil. Nós tivemos que abrir essa rota, fretamos, né, um avião para 190 pessoas, onde nós levamos 100 pessoas, isolamos os assentos do meio. E foi interessante quando nós apresentamos o primeiro projeto, o pessoal, o COBE principalmente, não pode. Falei, por que não pode? Porque ninguém fez. Falei, vamos conversar de novo.
Por que não pode? Porque ninguém fez? Nós vamos fazer. Não, tem que ter cotação. Ok, fizemos e aí foi uma sequência. Deu muito certo. Então, 2021, para todos os sul-americanos, nós fomos com aviões fretados. Foi a primeira vez na história do Brasil que uma equipe que não era de futebol, né, fretava uma aeronave grande para fazer voos internacionais para ir para uma competição. Com isso, assegurei a integridade física dos nossos atletas, reduzimos, né, mitigamos muito o risco da contaminação, que ainda estava rolando, saindo de uma pandemia. Asseguramos que todas as delegações fossem completas, mesmo num cenário pós-pandemia. Deu muito certo, virou um case, o COB depois fez alguns fretamentos, mas nós fizemos isso em 2021, primeiro com a Azul, mas depois ampliamos para outras empresas. Para a World Athletics também foi uma coisa diferente, falou, vocês são loucos. Falei, não, nós fomos buscar o que seria o melhor para os nossos atletas. E aí na visão do gestor, o que eu pensei, Gui? Falei, peraí, não somos só nós que estamos com problemas, as empresas também estão, porque esses aviões estão em solo, e eles não podem ficar em solo, eles têm que voar, tem a questão do treinamento, tem a questão da hora, né, dos pilotos, dos comissários que eles têm que estar trabalhando, e busquei a Azul nessa linha. Falei, olha, vocês estão com o avião em terra, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma demanda. Podemos conversar? Bom, chegamos no entendimento. Com isso, Gui, economizamos mais de 30% se fosse comprar as passagens. Foi ainda, falou, você gastou um absurdo. Não, nós economizamos. Legal. Porque nós colocamos o nosso interesse com a necessidade da empresa, uma demanda que a empresa tinha. E deu certo, né? Abriu aí um case, foi muito legal. Isso também para o World Athletics pesou muito nessa essa coisa de fazer o que ninguém fez. A ousadia, né? A ousadia, e não é a ousadia de quem está rasgando dinheiro. Não, é a ousadia onde você tem uma necessidade, uma demanda e uma visão macro de poder conciliar os interesses. E aí, mais uma vez, numa visão global de política pública, quer dizer, de entender, né, entender as demandas e as necessidades e o que você, enquanto confederação, podia fazer para resolver isso. E deu muito certo, né? Foram alguns pontinhos aí. Presidente, agora tem um quadro aqui que eu vou falar de uma prova que a gente vai organizar aqui, que é a nossa, da Chelsea, e você vai escolher uma porcentagem de desconto que os atletas que estão nos escutando vão ter para essa prova. E o Rica vai falar quantos cupons vai ter em cima do desconto que o senhor vai dar, tá bom? E a prova que eu vou falar, antes de falar da prova, todas as inscrições das provas da Chelsea Sports você só encontra na plataforma da Ticket Sports. Gui, tô vendo uma inscrição no site tal, time, não faça, é furada, você tá jogando o seu dinheiro fora, porque só tem na plataforma da Ticket Sports. Tá rolando muito golpe. Só na Ticket Sports, beleza? Aqui no grupo do WhatsApp tem uma pessoa me vendendo, time, não compre, é furada. Está em alta os golpes na corrida, a corrida está em alta, enfim, abriu esse mercado. Então, inscrição de prova nossa somente na plataforma Ticket Sports. Na verdade, dos grandes organizadores do Brasil e também de fora do Brasil, dentro da plataforma da Ticket Sports você encontra, tá? E a prova que eu vou falar hoje é o Circuito de Corrida Pague Menos, etapa em Paulínia, que é a corrida noturna do Circuito Pague Menos, que vai rolar no dia 20 de setembro. Prova noturna com 5 e 10 quilômetros, aquele kitzão recheado, aquele pós-prova do Pague Menos que vocês adoram. Lembrando que as inscrições se esgotam rápido e a gente vai ter um descontão hoje do presidente Vlamir. Pensou? Pensei. Não, desconto responsável, né? Bom para a empresa, bom para os atletas. Acho que 25% tá legal, né? Um desconto honestíssimo, né? Mas muito bom. Gostei do presidente Vlamir. O Castilho teve aqui no episódio passado e deu uma puxada na gente aqui, viu, presidente? Depois precisa conversar com ele. Quantos cupons, Rica? Para o pessoal correr a primeira prova noturna do circuito do Pague Menos. 7 pessoas. 7 pessoas. As 7 primeiras pessoas que usarem o cupom, que o presidente Vlamir vai falar, como que vai chamar o cupom? Como é que vai chamar o cupom? Essa é boa, hein? Qual que é o nome do cupom que os atletas vão usar na hora da inscrição para ter o desconto? Eu acho que até em homenagem aos últimos prêmios, né, da Chelsea, o cupom Excelência, né? Cupom Excelência. As 7 primeiras... gostei, presidente. As 7 primeiras pessoas que usarem o cupom Excelência, no ato ali da hora da inscrição, vai levar o desconto valendo, time.
Ó, continuando, presidente, quase caminhando para o final. Na sua visão, qual que é o papel da corrida de rua para o desenvolvimento do atletismo brasileiro? Tem alguma ligação? Total. Eu acho que não é nem para o atletismo. O papel da corrida de rua é para o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que a corrida de rua ela traz vários ensinamentos. Primeiro da questão do autocuidado. A partir do momento que você está correndo, você está promovendo saúde para você, você está inspirando outros a correrem, o que é fantástico. A partir do momento que você está correndo, você está gerando a economia em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Isso é super importante, você está girando todos os fornecedores do organizador, você está gerando uma cadeia de empregos muito legal, você está gerando a economia daquele local, é o hotel, é o motorista de aplicativo, é a alimentação, é o material esportivo. Então, isso é uma coisa muito macro, eu não vejo pontos negativos na corrida de rua. Do atletismo em si, você está mostrando atletismo, você está proporcionando, e a gente tem visto muito isso, o surgimento de talentos que nem sabem que são, né? Quer dizer, você começa, você vai fazer um 5, você vai fazer um 10, daqui a pouco você está se destacando, e para nós é super importante, né? E também é necessário colocar isso, Gui. Os nossos fundistas, os nossos atletas, principalmente dos 10 quilômetros, de 30 anos atrás tinham resultados melhores do que hoje. Então nós temos que entender esse fenômeno, né? O porquê que há 30 anos atrás nós tínhamos resultados melhores que hoje. E essa massificação das corridas de rua, nós estamos de olho nesse resultado. Por isso fica uma dica também. O Gui falou da plataforma, das inscrições só no ticket. Gente, quando você for fazer inscrição numa corrida de rua, procure saber se ela tem permit. Corrida que não tem permit é corrida pirata. Corrida que não tem permit está colocando em risco a sua integridade física. Então faça como as provas da Chelsea. Todas têm o permit bronze. É um selo de qualidade. Procure sempre perguntar. Essa prova possui permit. Só faça inscrição em corridas com permit. Estou falando isso para pegar o link do que o Gui falou. Corrida com permit, nós, CBAT, eu tenho o teu resultado. Eu recebo o teu resultado que está no nosso ranking. Então eu sei o que você está fazendo, como você está fazendo, o que é muito legal. Então para nós também as corridas de rua são um celeiro de diagnóstico de grandes atletas. Então a detecção de talentos passa nesse filtro de corrida de rua, para nós é importante, além de gerar um público, né? Gera um público consumidor do atletismo, é um cara que vai assistir as nossas provas, que vai assistir, convido todos, se você não conhece ainda, canal TV Atletismo Brasil no YouTube, todas as competições são transmitidas na TV Atletismo Brasil. Acompanhe, Diamond League é muito legal, Grand Slam, Track, né? Consumindo atletismo, você já está nos ajudando. Eu acho que esse papel das corridas de rua, ele é fantástico por isso. Eu sou um entusiasta também, eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais, mas muito mais do que a questão do atletismo. A corrida de rua desenvolve uma sociedade. Uma sociedade que tem uma pessoa que acorda todo dia falando o seguinte: eu vou rodar hoje, eu vou treinar hoje, no final de semana eu vou correr, entendeu? Você está preocupado com o bem, você está preocupado com qualidade de vida, você está preocupado com exemplos, com valores que você vai passar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus conhecidos. Então eu acho que é um caminho sem volta, né? Mas mais uma vez também destacando, parabéns, né, por vocês fazerem provas de excelência. E com relação ao link do cupom, o cupom excelência, né, os prêmios que vocês acabaram de ganhar da Federação Paulista demonstram esse compromisso. Nós temos centenas de organizadores em São Paulo e vocês foram os maiores premiados dessa edição, e não foi por acaso. Tem muito trabalho nisso, tem muita dedicação, muito profissionalismo e muito cuidado. E muito cuidado é um cuidado com o teu consumidor. O teu consumidor, ele não é um número na tua planilha, né? Ele é um ser humano, é uma pessoa que acredita naquilo que você está ofertando, e eu tenho certeza que você quer que ele termine essa prova feliz e já fazendo a inscrição para a próxima corrida. Então fica um exemplo, né? Se você não sabe, né? Se você é organizador e não aprendeu ainda, tem em quem se espelhar, tem em quem se inspirar.
Isso que o presidente está falando, o Prêmio Excelência, a gente ganhou 6 prêmios, é através da emissão do permit, né? A gente solicita o permit para a Federação Paulista de Atletismo, que é o nosso caso. Cada lugar do Brasil é uma federação dos 27. E dentro dessa solicitação do permit tem 53 ou 55 itens, não me lembro agora se é 53, que é checado pela arbitragem e daquilo dá uma pontuação. A gente olha os 53 itens. Tem um item que a gente começa a fazer na meia maratona de Piracicaba, que a gente não fazia até então, que é largada de elite. A gente tem largada por ondas, a gente olha muito bem para a largada, mas a gente, acho que foi a segunda que mais distribuiu premiação financeira do estado, legal. Mas a gente não tinha largada de elite até então. A gente começa no dia 7 de dezembro e aí é padrão todas as provas nossas. Legal, parabéns. Então, assim, o que é dado como excelência, a gente chama de carinho aqui dentro, que é o carinho que a gente bota nos eventos através da régua que a CBAT colocou na norma 7, que eu não sei como que surgiu a norma 7, mas deve ter tido um estudo, sim, várias pessoas batendo a cabeça, entendendo o que é o suprassumo, o que é a qualidade técnica numa corrida, o que assegura a integridade física do participante, que está tudo ali na norma 7, é aquilo que a gente usa, que é o nosso básico para fazer o evento. A nossa medalha, que a gente tem um padrão, que é 3D, grandona, a nossa camiseta, tudo isso que são os acessórios, vem também. A gente olha para isso também, mas o principal é esse carinho da norma 7, que a federação está lá nos nossos eventos, checando, né, fiscalizando se a gente está cumprindo. Então, o que o presidente Vladimir falou, time, é a pura realidade. Se tem permit, a federação está ali fiscalizando. Então você vai ter uma prova com integridade física sua respaldada, você sabe que está tendo uma auditoria, né? Podemos até chamar assim, sim, né, presidente? Sim. Uma auditoria externa avaliando aquele comprometimento do organizador que vendeu a inscrição para você, que vendeu o patrocínio e tudo mais. Então, assim, é muito importante. No entanto, a Bracel é uma das grandes defensoras do permit, porque a gente acredita que se os organizadores, se todos emitirem o permit e estarem dentro dessa régua, a gente vai ter um mercado muito mais seguro, um mercado melhor, aí é mais participante, é mais eventos de qualidade e assim por diante. Agora uma pergunta assim que eu gostaria muito de saber sua resposta. Que mudança você gostaria de ver no futuro da corrida de rua no Brasil? Eu só vou fazer um parênteses, uma coisa muito legal que vocês já estão fazendo, que é trazendo os mundiais, os pan-americanos para acontecer no Brasil. Isso nos ajuda, né? Quando eu fiquei sabendo, eu já fiz o link, nossa, os organizadores podem estar lá aprendendo com essa execução, porque vai trazer conhecimento, é um evento mais complexo, são atletas do mundo inteiro ali, é o suprassumo dos atletas de ponta, de alto rendimento vão estar lá. Então, assim, o evento ele é mais robusto tecnicamente. Isso acaba ajudando o mercado a absorver aquilo e crescer também. Que mudança você gostaria de ver no futuro da corrida de rua no Brasil, presidente? Na verdade, eu não sei nem se é uma questão de mudança, né? O que eu gostaria muito de ver, e esse é o nosso grande desafio, é que todos estejam na mesma página. Que todos os organizadores, ou melhor, que só existam corridas de rua feitas por organizadores devidamente habilitados para isso, devidamente capacitados para isso, devidamente compromissados com isso, que a gente só tenha corrida de rua com permit, e a questão extrapola muito mais a simples autorização, que a corrida de rua seja, como eu citei no início, uma experiência onde ao final da corrida a sua única preocupação seja agradecer e já buscar nas plataformas qual é a próxima inscrição que você vai fazer. E isso perpassa por nós termos essa consciência do corredor. Então eu penso que a melhoria passa da consciência do corredor entender que ele pode buscar uma grande experiência ou pode colocar em risco a sua vida. E para isso ele precisa da informação, que é buscar essa prova
com o PERMIT. No mais, Gui, eu acho que a gente está numa crescente muito legal. Eu vejo provas muito bem planejadas, muito bem desenhadas. Eu vejo, e repito, nós somos exemplo de case para o mundo. E aí não é só as grandes empresas, nós temos pequenas empresas fazendo um trabalho muito legal, que é uma outra coisa que a gente tem que entender também, né? Você não precisa ter uma prova gigantesca para ser grande, né? Você tem que ter consciência do tamanho da tua passada e fazer, né, a melhor entrega possível. Então o que eu busco é só isso. O que eu espero num futuro é isso, que a gente tenha cada vez mais, que o atleta tenha consciência disso, que também os patrocinadores entendam a importância. Eu quero trazer um número aqui muito legal. Você que está nos acompanhando aqui, procure conhecer um pouco a importância, o que é o PIB do esporte. O PIB do esporte, lançado recentemente no Brasil, ele mostra o seguinte: a cada R$ 1 que os governos investem no esporte, ele retorna em R$ 12. Então não existe, mesmo lei de incentivo, ela não é custo, ela não é despesa, ela é investimento. Para a iniciativa privada, cada real investido no esporte no Brasil reverte em R$ 23. Então, hoje, um número muito legal, o PIB do esporte no Brasil, pouca gente sabe, é maior que o PIB da cultura. O esporte, o PIB do esporte já corresponde a 1,69 do PIB do Brasil. São mais de 350 bilhões de reais. E a corrida de rua está puxando essa fila. Então, invista na corrida de rua, não interessa o tamanho da sua empresa. Pode ter certeza, cada real que você colocar vai reverter em R$ 23. Isso não é chute do Vlamir. Isso é estatística. Isso foi um projeto feito durante 5 anos, lançado agora, no finalzinho de junho de 2025, que é o PIB do esporte. Então, penso que com isso a coisa vai girar cada vez mais, que o empresário coloque dinheiro, que as prefeituras tenham suas leis de incentivo, que os governos do estado tenham sua lei de incentivo, que o governo federal amplie e tenha como perene a sua lei de incentivo, teremos uma sociedade melhor, eventos melhor organizados. Então, isso é super importante. Entender toda a matriz da corrida de rua, o business que está por trás disso, não para o empresário, não para o organizador, mas para o país. Todos ganham. Para fechar o nosso episódio de hoje, presidente, um bate-bola rápido. Eu vou fazer algumas perguntas e você responde o que tiver no coração, o que vier na cabeça de bate-pronto. Beleza? Vamos lá. Um atleta que te inspira ou te inspirou? Joaquim Cruz. Eu imaginava que você ia falar isso, eu imaginava. Um momento que te emocionou no esporte? Chegada dos Jogos Olímpicos de 1984, prova de 800 metros. Joaquim Cruz, campeão olímpico. Pela primeira vez o Brasil campeão olímpico numa prova de pista. Uma palavra que te define? Essa é pesada. Essa é pesada. Gratidão. E o que te move a continuar nesse caminho? Missão. Fazer o bem. Fazer o bem faz bem. E se você me permite, se a gente tiver um minutinho, eu acho que faz muito sentido. A história da minha vida, ela passa pela superação, e eu só entendi a importância do atletismo no momento que eu mais precisei de mim, né? Eu sou um vencedor, eu tive 2 cânceres na minha vida. O primeiro eu tinha 38 anos de idade e eu fiquei 6 anos me tratando desse primeiro câncer, e por várias vezes eu tive muito próximo de ir a óbito, e foi muito legal. E aí fica essa dica da importância do que você, atleta, está fazendo hoje. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com um câncer linfático, estadiamento nível 3, muito avançado, e os médicos falaram: olha, que bom, né, que você veio fazer esses exames, porque você iria a óbito em 80 dias no máximo. E foi um susto muito grande, eu com 38 anos de idade, né, novo ainda, e o médico, ele procurou saber a história da minha vida para saber como seria.
como se daria esse tratamento. E ele falou o seguinte, para mim foi fantástico. Ele dizia o seguinte, falou, Vlamir, você foi atleta de alto rendimento, né? Ele conversou com toda a minha família, falei, fui. Ele falou, quando você treinava, você sentia dor? Eu falei, sentia. Ele falou, você vai sentir dor. Ele falou, quando você treinava, você pensou em desistir? Eu falei, pensei, mas não desisti. Falei, talvez você pense em desistir. Ele falou, quando você treinava, você tinha um propósito? O que era? Uma convocação com a seleção brasileira? Um recorde? Falei, por aí. Ele falou, agora você tem que ter como único objetivo a tua vida, que é o bem mais sagrado que tem. Então agora, para começar o nosso tratamento, eu quero firmar um compromisso com você. Se você topar, nós seguimos. Se não, eu passo um outro profissional da equipe para te atender. Ele falou, primeira coisa, Vlamir, não culpe Deus. Deus tem um propósito para você. Ele falou, porque eu tenho a certeza que a primeira coisa que veio na tua cabeça quando você recebeu o diagnóstico é por que eu? Deus, por que comigo? Falei, então vamos fazer o seguinte, Vlamir, a partir de agora eu deixo de ser o teu médico e passo a ser o teu treinador, e a partir de agora você deixa de ser o consultor legislativo e volta a ser o atleta. Falou, vamos vencer juntos. E assim foi. Foi super difícil, por vários momentos eu sentia uma vela e via que estava apagando. Mas eu tive mente de atleta durante todos esses anos, lembrando que eu passei de treinar na chuva, primeiro momento, morar num vestiário desativado, depois morar embaixo de uma arquibancada, porque eu sabia o que eu queria. E eu lembrava do meu treinador me falando que eu tinha que ser melhor que eu mesmo. E que a grande sacada do atletismo, que é a mesma da corrida de rua, não tem quem botar culpa. É você. É fazer o seu para performar. E aí quando veio a cura, 11 cirurgias depois, eu entendi, falei, o atletismo não entrou na minha vida por acaso. E o que eu tenho que passar, de alguma forma, eu tenho que fazer com que essa geração que está chegando agora entenda os valores do atletismo. Que quando você menos esperar, o atletismo pode salvar a tua vida como salvou a minha. De eu entender que tinha um propósito, que eu tinha passado por tudo isso. Então, é isso. Até peço desculpas, mas eu sempre gosto de fazer esse link, porque é uma parte muito importante da minha vida que mostra tudo isso que a gente passa hoje. E eu fecho com o começo. Você falou da questão do tempo. Por tudo isso que eu passei, em muitos momentos eu via que a minha vida podia ter sido encerrada ali. Então, a partir daí, eu passei a dar muita importância para o tempo. Muita importância por viver intensamente cada segundo, por fazer o bem para todos e o máximo possível, porque eu acho que nós temos que ter uma missão. E um dia, quando a gente menos esperar, esse tempo acabou. Então, a gente tem que viver intensamente, tentando interferir positivamente na vida do maior número de pessoas, oportunizando, né, que essas pessoas possam brilhar. Então, como eu falo que hoje o atletismo para mim é missão, eu quero que ninguém precise passar pelo que eu passei. Mas caso seja colocado à prova, você acredite que você tem forças que você jamais imaginou possuir. Então, eu sempre coloco isso. E, para fechar, o câncer me ensinou muitas coisas e, principalmente, eu mudei completamente o meu vocabulário. O impossível para mim não existe. A dificuldade para mim não existe. A vida nos impõe óbices, nos impõe dificuldades. Mas a questão do impossível ou do difícil foi o que eu tive que passar, e aí
é aquele momento em que é você e Deus. Então eu falei, nada é mais intenso do que isso. Então eu vou deletar essas palavras, eu vou levar a vida de forma muito mais leve, né, buscando sempre entender que se nós temos obstáculos na nossa frente, é para que a gente reconheça as forças que nós temos para superá-los. E eu acho que é assim e vai ser assim até meus últimos dias de vida, buscando essa intensidade e usando o atletismo como um catalisador disso, da gente poder passar esse tipo de mensagem de superação. Muito bom, presidente. Linda história. Parabéns pela sua vida, parabéns pela sua história. E a gente tem um presente para você, para agradecer a sua vinda para Piracicaba. Nossa! É a famosa pamonha. Quem que é esse lindo? Quem que é esse lindo nessa almofada? Essa almofada pode ficar com a Lu. Não, eu sou apaixonado pela pamonha de Piracicaba. Isso tem as lembranças de infância em Londrina, quando a Kombi passava falando isso. E eu adoro pamonha. Obrigado, Gui, obrigado. Semana que vem eu estou de volta? É isso? Semana que vem vai estar sempre de volta. Presidente, obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente. Agradeço demais a parceria que a gente tem. E vai voltar. Quando tiver para acontecer o Mundial, você vai vir aqui e a gente vai contar os bastidores. Combinado? Maravilha. Obrigado. Valeu, time. Um abraço. Aê. Obrigado. Obrigado.